Olá, irmãos. Passaram bem da última postagem para esta? Pois é, nós vamos continuar o assunto. Nós falamos sobre as prioridades de Deus antes da fundação do mundo, antes dele conceber o universo, antes dele criar todas as coisas. Vamos lembrar das prioridades? Nos preparar um reino, preparar a nossa entrada para esse reino através da eficácia do sangue de Cristo, preparar a nossa santificação e declarar a nossa glorificação. Deus pensava em nós antes de tudo existir. Mas Deus também estabeleceu algumas prioridades para nós em relação a Ele, como devemos viver em relação a Deus. Sim, nós não estamos aqui apenas para desfrutar de Deus, porque caso contrário, nós seríamos maiores que Ele, nós determinaríamos que Ele fizesse isto, aquilo outro. Nós não devemos tratar Deus assim, como nosso empregado, como nosso funcionário, e que Ele está no mundo apenas para fazer o gosto dos homens. Não, Deus é Deus. Apesar dos homens, apesar do ateísmo, apesar das religiões que fazem Deus, tentam fazer Deus seus empregados, seus fazedores de milagres, apesar disso, Deus não deixa de ser soberano. Nós é que somos criaturas e temos o nosso lugar nesta hierarquia divina. Ele é o soberano e nós, eternamente criaturas, alvos do seu amor, sim, mas que temos prioridades na nossa vida. A Confissão de Fé de Westminster, a qual dizem a confissão calvinista, tem o seu breve catecismo, e lá na primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Por que estamos aqui na Terra? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Louvar a Deus, glorificar a Deus, dar a nossa vida para que vejam quem Deus é. E então gozá-lo para sempre, desfrutar das bênçãos que Ele nos dá. Temos que fazer a nossa parte. Deus fez a parte dele. Façamos a nossa. Então vamos ver os cinco prioridades que Deus estabeleceu para nós. A primeira delas, nós já vimos na outra postagem, um pouco na leitura, está em Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, quando nós vimos que Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou, lembra? Então, Efésios, capítulo 1, nós leremos agora apenas os versículos 6 e 12. Efésios, capítulo 1, versículo 6, e depois o versículo 12 diz assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos colocados nesta terra para louvarmos a Deus, para engrandecermos a Deus, para exaltarmos a Deus, para mostrar ao mundo quem Deus é através da nossa gratidão. Ele lavou os nossos olhos espirituais, Ele tirou o véu que existia entre nós, Ele tirou as nossas cataratas do pecado, não da enfermidade, mas do pecado, que fizeram como escamas diante de nossos olhos para não entendermos as prioridades de Deus. E quando Ele nos faz compreender que Deus teve aquelas prioridades benditas, nós temos uma vida de gratidão. Antes do universo, Ele já pensava em mim. Ele pensava em você. Ele amava você. Antes de fazer a eternidade, Ele já nos amava. Temos que ser para o louvor da sua glória. Tudo o que fizermos, o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Não apenas dentro do templo, não apenas em nossos lares, quando participamos de postagens
tanto minha quanto de outros pastores e também de louvores, não naquele momento devocional. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. A segunda prioridade que ele colocou para nós é buscarmos o reinado de Cristo em nós. O reinado de Cristo em nós. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 a 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, 19 a 20, diz assim: Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Historicamente, Cristo se entregou por nós na Páscoa. Mas dentro dos planos divinos, Cristo se entregou por nós antes da criação do mundo, antes da elaboração da terra. E diz então que a nossa prioridade deve estar debaixo, buscar este reinado, buscar a direção. Ele é o rei sobre nós. Nós não somos o rei sobre Deus. Nós não somos quem mandamos em Deus. Nós somos mandados. Ele manda em nós, mas buscar este reinado, não um reinado ditador, não um reinado violento, não um reinado tirano, mas de um Deus que nos ama antes da fundação do mundo. Terceira prioridade está em Hebreus, carta de Paulo, não sei se foi Paulo, desculpem, é a força de expressão, a carta aos Hebreus. Existem muitas teorias, Paulo, Apolo, Lucas. O que interessa é que o Espírito Santo inspirou o escritor, seja ele quem for. Mas no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, temos a terceira prioridade na nossa vida. A primeira, lembrando, temos que ser para o louvor da sua glória. A segunda, buscar o reinado dele, permitir estar debaixo dos mandamentos dele. Se me amais, cumprireis os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Hebreus 10, 19 a 25 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, pois, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. Esta tecnologia é maravilhosa. Podemos atingir vários lugares. Eu sei que temos irmãos na Síria que estão nos ouvindo. Priscila, Juan. Temos irmãos em Dubai, o Fernando, a Patrícia. Temos irmãos em vários lugares, mas nada substitui a comunhão dos santos. Estamos afastados, sim, momentaneamente, temporariamente, e queira Deus por pouco tempo.
Mas não deixemos de nos congregar. A comunhão de uns para com os outros é especial. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Foi pelo véu. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo no momento em que Cristo morre. O novo véu que separava o santo dos santos, o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava e aspergia sobre a tampa da arca da aliança 7 vezes o sangue do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro eterno, na cruz do Calvário, a cruz substituiu a arca da aliança. E quando ele morre, o véu do templo rasgou-se. Um cântico espiritual antigo diz assim: o véu que separava já não separa mais. Ele rasgou, agora temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de um mediador humano. Nós temos um mediador divino, Jesus. E não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. A tecnologia é importante. Mas quando pudermos voltar ao templo, volte ao templo. Alguns estão querendo celebrar a Santa Ceia online. Ridículo. Ou seja, eu marco uma data e os irmãos compram pão de forma, suco de uva, e daí da minha casa, ou filmando no templo, eu consagro os elementos através da oração e tomo Santa Ceia em casa. Não, isso é contrário às Escrituras. Isso é contrário às Escrituras. Nós temos que estar juntos, porque participar do pão e do cálice, a Santa Ceia, é o momento em que declaramos a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. A terceira prioridade é manter comunhão com o Senhor e uns com os outros. A quarta prioridade estabelecida por Deus para nós está em Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Acharam? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É muito sério. Não vou na Santa Ceia porque não gosto do presbítero fulano de tal. Não vou porque é Beltrano quem vai pregar. Não vou porque vou encontrar aquele irmão que briguei com ele no passado. Aqui a palavra é muito clara e Jesus é muito enfático. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Não traga fogo estranho no altar do Senhor. Nós não temos mais altar de sacrifícios de pedido de perdão. Nós temos o trono do vencedor. Mas altar de gratidão. Como posso cantar? Como posso louvar se o meu coração não discerne o corpo? Não entende que aquele irmão com quem eu briguei ou não gosto também é salvo pela cruz. As ofertas só são aceitas quando a nossa consciência está limpa. Quando a nossa consciência está limpa, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência.
Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Manter a consciência limpa. Não naufrague na fé. Não naufrague na fé. Jesus morreu por mim e por você e por aqueles que insisto dizer que não gosto. Deixa a tua oferta. Reconcilia-te primeiro. Depois apresenta a tua oferta. É sério. É sério. Muitos cultos, ou cultuadores, adoradores, pensam que por cantarem bonito, pensam que por fechar os olhos durante o louvor, estão agradando a Deus. Deus se agrada da reconciliação entre os irmãos. É uma luta que temos que travar e temos a garantia da vitória. Último lugar, quinta prioridade, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 19 a 20. Pedro e João são presos por pregar o Evangelho. E lá no Sinédrio, lá no fórum religioso, que Pedro tinha, 50 dias antes, 60 dias antes, tinha sentado com os servidores lá fora e negou a Cristo 3 vezes. Agora, 60 dias depois do julgamento, morte e ressurreição do Senhor Jesus, o mesmo Sinédrio, que ele tinha medo lá atrás e negou 3 vezes, ele diz assim: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foram presos de novo. Foram presos, capítulo 5, versículo 29. E de novo, diante do Sinédrio, Pedro diz assim, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quinta prioridade é manter a ousadia da pregação. Manter a pregação com a nossa vida e com a nossa boca. Com a nossa vida e com a nossa boca. O ditado popular diz que as nossas ações falam mais do que a nossa voz. Mas a Bíblia diz que a nossa vida tem que comprovar a nossa voz. A vida tem que comprovar a nossa voz. Porque senão seríamos hipócritas. Como Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Queridos, manter a ousadia de pregar o Evangelho, de pregar que só Cristo salva, que só Jesus, antes da criação do mundo, estabeleceu no seu sangue a eficácia da nossa justificação. Entramos nos céus. Deus nos deu essas 5 prioridades e devemos fazê-la não com medo do inferno, mas devemos praticá-la como gratidão pelo céu. Somos para o louvor da sua glória. Devemos buscar o reino, o reinado, a soberania de Deus na nossa vida. Ele manda e eu obedeço por gratidão. Devemos buscar comunhão sempre com Deus e com os irmãos da fé, aqueles por quem Cristo morreu. Devemos manter a nossa consciência limpa e devemos ser ousados
na pregação da palavra de Deus. Que Deus cubra de bênçãos a vida de cada um. Santo Deus, te adoramos porque o Senhor estabeleceu prioridades na nossa vida. Te adoramos porque o Senhor não nos deixa sozinhos para cumprirmos essas prioridades. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo, que habita em nós, nos faz viver estas prioridades. Dá-nos forças, ó Deus, para lutar contra o inimigo. Mantenha, Senhor, a nossa consciência limpa. Mantém, Senhor, a nossa vida pura. Mantém, Senhor, os nossos olhos abertos para que quando nós cairmos, possamos enxergar a Tua mão nos levantando. Que seja, Senhor, a vida de cada um dos ouvintes desta postagem, para a Tua honra e glória. Amém. Que Deus cubra de bênçãos a vida de cada um de vocês.